Sejam bem-vindos novamente ao curso de higienização de estabelecimentos assistenciais à saúde. Vamos à aula 4. Então, nesta semana, os objetivos de aprendizagem são que vocês consigam conhecer as técnicas de desinfecção de superfície, que vão incluir a técnica de desinfecção com pequena quantidade de matéria orgânica e a técnica de desinfecção que será aplicada para ambientes e superfícies com grande quantidade de matéria orgânica. Também veremos a limpeza e desinfecção de superfícies das áreas internas e a limpeza de superfície das áreas externas. Então, na semana anterior, vimos alguns tipos de processos e técnicas de limpeza. E aí, nessa aula dessa semana, eu vou complementar com outras duas técnicas de limpeza para poder dar prosseguimento às técnicas de desinfecção. Então, essa técnica que eu vou falar agora, ela se refere a uma técnica de limpeza, tá? Que na verdade é a continuidade da aula anterior, da última semana. Então, envolve a limpeza com máquinas lavadoras e extratoras automáticas. Essa técnica, ela não é muito comum nos hospitais, nem em unidades de estabelecimentos de saúde, mas ela pode ser encontrada, e por isso eu achei importante trazer para vocês. Então, essa máquina lavadora extratora automática consiste no método de lavagem e enxágue do piso no mesmo procedimento, tá? Então, é uma máquina, que é essa que vocês conseguem ver aqui no slide. É uma máquina de lavar, é tipo enceradeira, ela vai possuir um reservatório de detergente. Então, na parte anterior, na parte da frente dessa máquina, ela vai realizar a limpeza, na qual ela vai ser aplicado o produto, vai ser ensaboado na parte anterior, a parte da frente dessa máquina. Na parte de trás, a parte posterior, vai ser a parte na qual a máquina ela vai realizar o enxágue e a secagem. Então, a máquina que ela vai fazer todas as etapas de limpeza, né? Que é justamente a varredura úmida, né? Envolve o ensaboar, né? Envolve o molhar, o ensaboar e também o enxágue e a secagem numa mesma máquina. Então, por fazer todas essas etapas de limpeza, essas máquinas elas vão apresentar uma alta produtividade e, por esse motivo, né, ela consegue fazer uma limpeza de uma área muito maior, uma superfície muito maior, vários metros quadrados em um ambiente, sem exigir muito esforço do profissional, né? Além disso, vai ter menor risco, né? Evita que o profissional ele fique se abaixando, evita que o profissional entre em contato com a substância química e vai também exigir menos esforço de fricção, né, de mecânico. Envolve somente que ele empurre essa máquina, né, ele senta aqui e vai dirigindo, né, limpando um ambiente. A outra máquina também que pode ser encontrada em um ambiente hospitalar é a limpeza com máquina de vapor quente, tá? Então, essas máquinas, existem muitas no mercado, são máquinas que elas são abastecidas de água e, ao serem abastecidas, elas vão aquecer essa água, vai transformar essa água em um vapor quente e esse vapor ele vai ser utilizado para ser aplicado diretamente em uma superfície fixa, um mobiliário, por exemplo, em um piso, sem necessidade que seja colocado um produto saneante, sem ser necessário um enxágue e ser também ser necessário a secagem. Então, realmente, essa máquina ela vai fazer transformar essa água em vapor e a essa temperatura elevada ela vai ser utilizada para fazer a limpeza de superfícies fixas, né? É importante lembrar, né, que embora o vapor ele seja quente, ele não é uma temperatura que é suficiente para esterilizar essa superfície, tá? Além disso, essa técnica de limpeza de vapor quente, ela não pode ser utilizada, tá, em áreas de isolamento respiratório, tá? Na qual o paciente está isolado com alguma doença respiratória, como
por exemplo, a tuberculose, a pneumonia, porque uma vez essa máquina ela vai emitir vapor, esse vapor ele vai levar a suspensão de aerosóis, ou seja, ela vai propagar, né, justamente a disseminação desse vírus que fica no ar, né, e que, por sinal, torna necessário que o paciente ele fique em isolamento respiratório, né? Então, um paciente que está em isolamento respiratório é necessário que tenha uma máscara específica para entrar no quarto. E também não é recomendado, não é proibido, na verdade, a utilização dessa máquina de vapor a quente, né? Uma vez que vai estar disseminando esses aerosóis, né? Esse micro-organismo e pode, inclusive, representar um risco de contaminação para o profissional que está fazendo esse procedimento. Outra desvantagem dessa máquina de vapor, né, se refere à necessidade de tempo prolongado para formar o vapor. Então, a água leva um certo tempo para ser aquecida, atingir uma temperatura de ebulição. E até que a água atinja essa temperatura, existe um tempo, né? Não é automático essa formação de vapor. E sendo assim, né, essa técnica de vapor quente, ela não é produtiva no sentido de ser uma técnica que você consegue ter rapidez no procedimento. Bem, e agora a gente vai, de fato, para a aula dessa semana, né, que é sobre as técnicas e processos de desinfecção. Então, lembrando que a desinfecção ela vai envolver um processo físico, ou pode ser também químico, né, na qual a gente vai utilizar um desinfetante. E na desinfecção vai ter o objetivo de destruir todos os micro-organismos patogênicos de objetos inanimados, né, e superfícies. Então, com exceção dos esporobacterianos. Então, na desinfecção vai ser utilizado esse processo físico, né, químico, que pode ser aplicado no mobiliário, né, numa mesa, numa cama, né, ou no piso, por exemplo, numa superfície. E o objetivo é realmente destruir um vírus, uma bactéria, um fungo. Mas, como a gente viu em aulas passadas, o esporo bacteriano, ele vai ser mais resistente à técnica de desinfecção, né, porque é uma forma de vida, né, o esporo bacteriano, que apresenta maior resistência, né, à técnica de desinfecção. Então, através dessa técnica, a gente não consegue destruir os esporos. Né? E realmente o objetivo dessa técnica é destruir os micro-organismos. E a desinfecção, ela vai ser utilizada sempre após a limpeza de uma superfície que teve contato com matéria orgânica. Então, toda vez que existir um local na qual tiver contaminação por sangue ou substâncias que vão conter sangue ou qualquer fluido corporal que envolve as fezes, a urina, o vômito, o escarro, tá? Então, qualquer matéria orgânica desse tipo vai ser necessária a desinfecção. E para a desinfecção é necessário que antes, previamente, tenha sido realizada uma limpeza. E aí, as técnicas de desinfecção, elas são classificadas em duas. Ela vai ser classificada de acordo com a quantidade de matéria orgânica que está presente naquela superfície, naquela área. Então, essas duas técnicas vão envolver, primeira, a técnica de desinfecção para quando há uma pequena quantidade de matéria orgânica, e a segunda técnica é quando há uma grande quantidade de matéria orgânica. Então, os fatores que influenciam a escolha do procedimento de desinfecção da superfície. Então, são vários esses fatores, mas vão depender a natureza do item que vai ser desinfectado, se vai ser uma superfície, uma mobília, se vai ser realmente um instrumento, uma lixeira, se vai ser uma tesoura, enfim. Depende muito do item que vai ser desinfectado. Vai também depender da resistência inata do micro-organismo aos efeitos do germicida, tá? Então, vai depender do tipo da resistência desse micro-organismo. Geralmente, os vírus eles são mais sensíveis que as bactérias, tá?
A escolha dessa desinfecção vai ser influenciada pelo tipo e a concentração do germicida usado. Então, esse germicida, ou seja, esse produto que vai ser utilizado no hospital, ele vai ser definido pela Comissão de Infecção Hospitalar. Então, eles que vão comprar esse produto. E aí, ao fazer a diluição desse produto, né, e ao escolher esse produto, é necessário saber, né, olhar lá na ficha técnica desse produto, para que tipo, né, de germe, de micro-organismo ele é indicado. Também vai depender da quantidade de matéria orgânica que está presente, do número de micro-organismos presente. É óbvio que a gente não vai saber a quantidade, mas a gente tem uma noção de uma área que é muito contaminada e de uma área que é menos contaminada, de acordo com o tipo de área. Se é uma área crítica, uma área semicrítica, uma área não crítica. A gente sabe que as áreas críticas elas têm um número maior de micro-organismos presentes. Então, a gente precisa que exista um maior cuidado. Outra coisa importante é a duração e a temperatura do contato com o germicida. Então, é importante seguir as orientações do fabricante e dar o tempo necessário para que aquele germicida ele exerça seus efeitos de destruição desse patógeno. Então, não adianta que utilizar, por exemplo, o hipoclorito de sódio em uma área com menos de 15 minutos. Por quê? Normalmente, o tempo necessário para desinfecção é no mínimo 15 minutos. Então, outra coisa importante é seguir as especificações de uso do produto pelo fabricante. Então, é importante ler o manual técnico, a ficha técnica ou mesmo o rótulo, né, desse produto. Né? Se o hospital tiver um POP, também seguir a orientação desse POP. Então, primeira técnica, né, a técnica de desinfecção com pequena quantidade de matéria orgânica. Então, nesse caso, se aplica a locais na qual houve respingos de sangue ou respingo de urina, enfim. Então, por exemplo, num posto de enfermagem na qual geralmente existe se deixa às vezes se faz a coleta de sangue e deixa-se lá às vezes no posto de enfermagem lá os potes, né, de urina, os potinhos contendo as fezes. Então, normalmente essas áreas, né, elas são bem contaminadas. Ou uma área na qual o paciente no quarto ele foi pela manhã, normalmente onde se faz a retirada de sangue do paciente para que ele seja levado para o laboratório para fazer análise. Então, pode existir no momento dessa retirada de sangue um respingo de sangue no lençol, no chão. E nesse caso, a quantidade é muito pequena. Então, o que é necessário? Uma vez teve esse respingo de sangue, por exemplo, é necessário que seja removida esse sangue, essa matéria orgânica, com papel toalha, ou pode ser um pano também. Esse papel, esse pano, né, fez a retirada dessa quantidade, que foi uma quantidade pequena, deve ser descartado em uma lixeira para resíduo infectante. Após retirar esse excesso, né, desse respingo, né, que a gente consegue tirar aquilo. O respingo a gente tirou com papel ou o pano, mas existe os resquícios naquela superfície que ficam invisíveis aos nossos olhos. Então, em seguida a essa retirada com o pano, a gente tem que proceder à limpeza, utilizando a técnica de 2 baldes. Lembrando que essa técnica que a gente viu semana passada envolve a varredura úmida, o ensaboar, o enxágue e a secagem. Aí, é importante lembrar que na desinfecção, a gente vai precisar sempre utilizar um desinfetante. Tá? Esse desinfetante ele vai se limitar à presença de matéria orgânica. Então, a gente só vai utilizar o desinfetante se houver matéria orgânica naquela superfície ou naquela área. E deve ser utilizada o tratamento estabelecido de acordo com o tipo de superfície que será desinfetada. Se vai ser um piso, por exemplo, vai ser, por exemplo, uma mobília. Então, para que esse desinfetante ele tenha uma eficácia na destruição desse micro-organismo, é importante que a solução desinfetante escolhida ela seja utilizada sempre na concentração que é adequada. E assim ela deve ser preparada na sala de diluição previamente. Então, é importante lembrar, né, as aulas que a gente falou
anteriormente, a gente já teve anteriormente, que nunca deve ser diluída uma quantidade grande desse desinfetante para estar utilizando durante uma semana. Porque quando existe a diluição, pode ocorrer com o tempo, né, essa diminuição da ação germicida. Então é importante fazer essa diluição, de preferência, no dia que você vai fazer essa desinfecção. Bem, como eu falei para vocês, né, essa desinfecção ela vai depender da superfície que você vai utilizar, que você vai estar higienizando. Então, se for um piso e uma parede, então você já retirou lá com papel os respingos daquela matéria orgânica. Então, se foi um piso ou uma parede que tem aquele sangue, por exemplo, você vai realizar, após a retirada a limpeza com papel lá, você vai realizar primeiro a limpeza com sabão e detergente na superfície que será desinfetada, utilizando um rodo ou um mop. Tá? Então, primeiro limpa o sangue com papel, depois, utilizando o sabão e detergente, higieniza com rodo ou mop, tá? Depois, enxágua, seca. Depois de enxaguar e secar, tá? Que é essa etapa de limpeza, você vai, por último, aplicar o desinfetante na área, que foi retirada a matéria orgânica. Você aplica esse desinfetante, deixando o tempo necessário para a ação do produto, de acordo com a orientação do fabricante. Então, esse desinfetante, não coloquei aqui nenhum tipo para vocês, porque vai depender da compra do hospital na qual você trabalhará. Então, é importante conhecer, né, qual é o POP daquele hospital, qual é o material que é utilizado para essa desinfecção, tá? E seguir a orientação do fabricante para seguir a diluição correta e o tempo adequado para a eficácia do produto. E depois, né, pode ser necessário, de acordo com a orientação do fabricante, ainda realizar uma outra enxágue e esperar a secagem. Bem, se esse respingo ocorrer em um mobiliário, tá certo? Por exemplo, no criado mudo do paciente. Ou outra pode ser também na mesa da enfermagem, tá? Na mesa na qual eles fazem toda a separação de medicação e lá pode ter tido uma agulha que, enfim, vazou e o sangue foi derramado ali. Então, nesse caso também você vai fazer a remoção dessa matéria orgânica com pano ou papel, né? Joga lá no lixo específico para material infectados e depois você vai proceder com a limpeza com sabão ou detergente na superfície a ser desinfectada, só que você vai utilizar não um mop, tá? Ou rodo, você vai utilizar um pano de mobília. Em seguida, você vai realizar a fricção com álcool 70. Não vai utilizar um desinfetante como a gente utilizou anterior, um desinfetante que vai ser necessário de diluição. Você vai realizar a fricção com álcool a 70%, até a evaporação total, ou pode ser outro desinfetante que foi definido pela Comissão de Infecção Hospitalar. Lembrando, né, que os estudos eles mostram que o que é importante para que exista realmente a destruição dos micro-organismos não é só o álcool 70, mas aqui também a fricção. Então, a fricção, ou seja, o esfregar é muito importante para que ocorra essa destruição das bactérias daquele vírus daquele local. Então, é preciso exercer uma certa força. Então, a gente traz aqui, né, um fluxo, né, de como a gente deve fazer essa desinfecção, né, do local que foi contaminado com a matéria orgânica. Então, a primeira etapa é fazer a remoção, tá? Da matéria orgânica com auxílio do rodo e pá, tá? Então, até então a gente viu a técnica de desinfecção para pequena quantidade de matéria orgânica. E a gente viu que só o papel,
Só um pano era necessário para primeiro limpar, tirar essa sujeira lá, essa matéria orgânica. Na técnica com grande quantidade de matéria orgânica, né, como é uma quantidade muito grande, por exemplo, o paciente, ele no quarto, ele realizou a urina em um local, né, na qual o paciente é acamado e realizou as suas necessidades na cama, tá? E aí aconteceu que ocorreu um vazamento, né, e acabou que as fezes elas caíram no chão, ou ocorreu, foi uma quantidade muito grande de urina que escorreu pela cama e aí caiu pelo chão, por exemplo, tá? Esse é um exemplo. Então, nesse caso, tá? Como tem uma quantidade maior de matéria orgânica, vai ser necessário remover essa matéria orgânica com auxílio de um rodo, tá? E também de uma pá. Então, nesse caso, né, você retirou aquela grande quantidade utilizando o rodo pá, você vai desprezar essa matéria orgânica, né, líquida no esgoto sanitário, pode ser no tanque de expurgo ou no vaso sanitário, e caso a matéria orgânica esteja num estado sólido, tá? Como é no caso, acontece muito nas fezes, você deve acondicionar num saco plástico. Então, depois que você realizou essa retirada da matéria orgânica visível, né, em grande quantidade, deve-se proceder, né, continuar a limpeza utilizando a técnica de 2 baldes, que é a varredura úmida, o ensaboar, o enxaguar e depois o secar. Tá? E depois a gente vai, depois disso, né, depois dessa lavar, né, lavar com sabão, né, e o enxágue, a secagem, você vai seguir os passos indicados na técnica de desinfecção com pequena quantidade de matéria orgânica, que é justamente o momento que vai ser aplicado ou o desinfetante, se for piso ou parede, ou você vai aplicar o álcool 70, se for o mobiliário geral. Então, no caso, né, da limpeza de superfície sem presença de matéria orgânica, você percebe como é diferente, né? A gente não tem a presença de um desinfetante aqui ou de um álcool 70. Então, nesse momento aqui, se não tem matéria orgânica, se não tem sangue, se não tem pus, se não tem urina ou fezes, você vai remover o excesso do pó com a água, que é a varredura úmida, vai ensaboar a superfície, enxágua e depois espera secar ou ou realiza a secagem. Então, que é justamente a técnica de 2 baldes que a gente já estudou. No caso, quando existe matéria orgânica, a gente percebe que no fim desse fluxo a gente vai ter que aplicar um desinfetante ou álcool 70. E sempre vai iniciar com a remoção dessa matéria orgânica. Tá? Então, vamos ver esse fluxo. Primeiro, se existe matéria orgânica, você vai precisar sempre remover essa matéria orgânica. Se for uma grande quantidade, vai ser utilizando papel ou um pano. Se for uma grande quantidade, você vai utilizar uma pá. Tá? Depois, fez isso, vai remover o excesso do pó com a água, que é a varredura, ensaboa, tá? Com a superfície com sabão e detergente, enxágua e seca. Bem, realizado isso, você vai proceder utilizando o desinfectante que é apropriado para o tipo de superfície. Se for piso e parede, vai ser um desinfetante, que foi escolhido lá pela Comissão de Infecção Hospitalar. Lembrar de diluir esse desinfetante de acordo com as instruções do fabricante. Se for um mobiliário, você vai utilizar um pano para aplicar esse álcool 70. Lembrar de friccionar esse pano, né, com álcool no mobiliário, que a fricção é muito importante, sempre deve ser em uma única direção. A aplicação deve ser pelo menos por 3 vezes consecutiva, né? Pode ser outro desinfectante indicado pela Comissão de Infecção Hospitalar. Não precisa só ser o álcool 70, mas ele é mais utilizado para mobiliário. Bem, e quando se trata de áreas internas do hospital? Então, as áreas internas elas vão envolver o que está dentro, né, do hospital mesmo. Então, todas as aulas do hospital, o centro, sala de cirurgia, UTI, emergência, né, o posto de enfermagem, a capela mortuária, a hemodiálise, o expurgo, o abrigo de lixo, o ambulatório, a sala de espera, administrativo,
o estamédico, o corredor, enfim. Todas essas áreas devem ser sempre aplicadas técnicas de limpeza, que a gente já viu na semana anterior. Se nesse local existir matéria orgânica, dependendo da quantidade, vocês vão aplicar as técnicas que a gente viu hoje. Se for uma grande quantidade de matéria orgânica, vai utilizar a pá para remover essa matéria orgânica, o rodo. Se for uma pequena quantidade, usa o pano e procede com as etapas que já foram faladas. Né? E aqui tem esse quadro que ele está presente no manual da Anvisa, que ele fala todas as superfícies e já indica para a gente, né, qual a técnica que pode ser utilizada para higienizar. Tá? Por exemplo, a geladeira. Né? Então, a geladeira você vai realizar a limpeza. Se a incubadora é um local que vai ser necessária a limpeza ou a desinfecção. Tá? No caso da desinfecção, é se houver essa matéria orgânica. Né? E as áreas externas vão envolver o pátio, jardim, estacionamento, garagem, calçada. Nessas áreas, normalmente não vai ser necessário a desinfecção, né? Normalmente só vai ser necessária técnicas de limpeza geral, né? Como, por exemplo, a varredura, a lavagem, no processo mecânico, né? Não sendo necessário desinfecção, porque normalmente não existe, né, matéria orgânica mesmo nesses locais. Bem, pessoal, qualquer dúvida, estamos à disposição no fórum de dúvidas e sugestões. Lembre de preencher, de realizar a avaliação dessa semana, que será realizada através do questionário e também através do fórum avaliativo. Lembre também de participar, tá, dos chats online com o professor Flaviano e a professora Alexandra.